이제 우리 아버지가 와서 도와줘야 O 되잖아요. meu pai deveria estar ali ajudando ela. 근데 아버지는 방에 안 들어왔어요. Só que meu pai não entrou. 밖에 있었어요. Ele ficou esperando lá de fora. 왜냐면 그 시간에 우리 집 소가 송아지를 낳고 있었거든요. Porque no mesmo horário tinha uma vaca que eles criavam que estava tendo um bezerro. 그 아버지는 나보다 송아지 관심이 더 E 많았어요. meu pai teve mais interesse no bezerro do que no meu nascimento, né, no caso. 왜냐면 저는 태어나면 이렇게 막 이제 젖도 먹어야 되고 음식도 먹어야 되고 돈을 써야 되지만 Porque no meu caso eu teria que nascer, seria um gasto, né? Ele teria que me amamentar, ele teria que cuidar de mim. 근데 그 송아지는 태어나면 나중에 키워서 팔면 돈이 되잖아요. Só que o bezerro, você tem o bezerro, você cria ele e depois vai gerar lucro. 그러니까 아버지는 소에 관심이 많았어요. Então meu pai ficou muito interessado no bezerro. 그때 내가 태어났거든요. E nesse dia eu nasci. Fala pessoal que acompanha o Glorificast, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o Vinícius Eu sou a Maísa. Eu sou o Pedro. e hoje a gente tem convidados internacionais, convidados sul-coreanos para a gente falar um pouco sobre a igreja na Coreia do Sul. 해외에서 오신 초대교사 있습니다. 예, 제 이름은 이상수입니다. 이상수 목사고 이상수 선교사입니다. Prazer, meu nome é Davi Lee, eu sou pastor missionário aqui no Brasil. E você, tradutor, também sim. Tá com a gente, tem que se apresentar também. Eu sou Diego, meu nome é Diego, né, sou brasileiro, pastor aqui na Igreja Boa Notícia também, mas hoje serei a voz dele. Mas tá com a gente também, Diego. A gente pode fazer pergunta Tá para certo. você, inclusive. Opa. Já se prepare. Primeiro a gente queria saber um pouco sobre o projeto que vocês estão inseridos, né, a igreja e dessa introdução 우선 também de como 선교회 전체 começou. 활동에 대해서 좀 잠시 설명해 주면. 저는 2016년에 한국에서 브라질에 왔습니다. Em 2016, né, eu vim da Coreia do Sul aqui para o Brasil. 한국에서 온 선교사들이 한 10명 정도 되는데요. Tem 10 missionários mais ou menos que atuam hoje aqui no Brasil. 1998년에 김범섭 선교사님이 한국에서 브라질에 처음 왔습니다. E o primeiro missionário que veio aqui para o Brasil foi em 1998, né, o pastor José Kim. 그때 목사님은 포르투갈어를 전혀 할 수 없었고 Naquela época ele não sabia nada de português, 아는 사람도 한 명도 없었어요. também não conhecia ninguém aqui no Brasil. 그런데 기쁜 소식 선교회는 김범석 목사님 가족, 목사님 사모님, 아들, 딸 이제 브라질로 보냈죠. Mas a missão Boa Notícia, né, pela fé enviou, né, tanto o casal do pastor José Kim e também seus filhos. 대한항공을 타고 가세요. E foi ordenado assim, ó, pegue um avião da Korean Airlines 그 비행기 안에서 만난 사람들에게 전도하세요. e evangelize para as pessoas dentro do avião. 그래 그분들이 마음을 열고 여러분들에게 집을 제공하고 길을 열 것입니다라고 말했습니다. Então Deus irá permitir alguém dentro do avião para abrir um caminho para vocês lá no Brasil quando vocês chegarem. 그래서 선교를 시작했고 Foi assim que começou a missão aqui. 지금은 상파울로 그 북쪽에 그 이미링에 좋은 교회를 세워서 복음을 섬기고 있습니다. E hoje ele serve o evangelho ainda no Brasil, né, na zona norte de São Paulo. 그리고 이제 남미에 이 중남미 18개국 나라에 선교하고 있고 Nós temos 18 países, né, que temos missionários aqui na América Central e Sul. 전 세계 106개 나라의 선교사가 가 있습니다. E ao total 106 países contam com missionários da nossa missão. 지금 현재 저희 선교회는 세계적으로 가장 크게 일을 하고 있습니다. Então é a missão com o maior número de missionários ativos hoje no planeta. 이 정도 소개하겠습니다. Essa é a introdução sobre a missão. Caramba. Só para eu entender, 106 países, certo? Começou no Brasil ou já tinha antes? 근데 이 106개 나라라고 하셨는데 이게 어디서 시작하는지요? 브라질에서 시작하는지. 시작은 한국입니다. 본부 한국에 A 있습니다. Coreia, a matriz até hoje é da Coreia do Sul. Começou lá. Começou lá. Ah, tá. Mas acho que qual foi o primeiro país que vocês foram? 하지만 이렇게 Fora da Coreia. 처음으로 한국으로 보낸 처음에 한국으로요. 한국에서 처음에 미국 갈라 했거든요. O inicial foi, a intenção foi Estados Unidos. 그때 이제 굉장히 어려웠던 것은 비자였습니다. Mas naquela época não tinha, as pessoas normais não tinham acesso ao visto, né? 이제 그런데 독일에 처음 갔습니다. Por isso foi enviado na Alemanha. 이 권호선 선교사님께서 독일에 제 1번으로 가셨습니다. Missionário Kwon Won-son, ele foi o primeiro enviado da Coreia fazer missão na Alemanha. 그리고 이제 각 대륙으로 갔죠. E depois se espalharam para cada continente. 그 현재는 아프리카, 유럽, 아시아, 아메리카 다 있습니다. Então hoje nós temos em todos os continentes aqui missionários ativos. Certo. Eu fiquei com uma curiosidade. Como que vocês escolhem esses países? Porque o Brasil, Estados Unidos são países cristãos, assim, tem cristãos. Por que vocês escolhem? Como vocês chegam nesses países, escolhem esses países?
그 나라 선택의 기준이 뭡니까? 왜냐면 브라질이나 미국은 그리스도인의 어떤 나라인데 그 뭐 선택권이 뭐 어떻게 된 겁니까? 이제 각 나라마다 기독교만 있는 건 아닙니다. Sabemos que nem todos os países são 100% cristãos. 그리고 기독교가 전혀 없는 나라도 있고요. Existem países que não existe o cristianismo, não é aceito ali dentro. 이제 우리는 기독교라고 하는 그 어떤 종교보다도 순수하게 우리는 복음을 가지고 들어가기 시작했습니다. Mas a intenção da missão sempre foi não propagar uma ideia de religião, mas sim a palavra de Deus, o evangelho puro. 예를 들어 한국도 기독교가 많은데 Por exemplo, na Coreia do Sul, a própria Coreia do Sul, sim, hoje é um país muito cristão, 기독교가 오기 전에 이렇게 나무에다가 기도를 했어요. mas antigamente eles tinham, por exemplo, costumes de orar para árvores. 기도를 한다고 해서 그게 신앙은 아니잖아요. Mas a oração em si não simboliza uma vida espiritual com Deus. 이제 브라질에도 기독교도 있지만 다른 종교도 있는데 Aqui no Brasil existe o cristianismo também, porém nós temos outras religiões. 그래서 우리는 기독교를 가지고 온 것이 아니라 복음을 가지고 각 나라로 가게 된 겁니다. Então a missão ela se propôs a não levar o cristianismo como uma religião, mas sim o evangelho de Cristo, né? Ai, certo. Legal. Já que a gente entrou nesse assunto da Coreia hoje ser um país muito evangelizado, ser um país cristão, eu queria que vocês falassem um pouco mais da situação que está na Coreia hoje, do cristianismo, e como que foi essa transformação de um país que não era tão cristão para um país cristão e hoje é referência, acho que é o maior país cristão do sim, mundo. 요새는 이제 한국이 큰 그리스도의 나라로 이렇게 네. 알려져 있는데요. 예전에는 그렇지 않았죠. 네. 그래서 그 변화 과정이 어떻게 되는 건지. 한국에는 지금은 이제 코레아 두수라고 하는데 지금 우리 대한민국이라고 합니다. No exterior é conhecido como Coreia do Sul, mas para os coreanos existe uma pronúncia própria do país que é Daehan민국, daí que o pessoal até grita nos 예. jogos. 그런데 이제 그 전에 이제 조선 시대가 있었고요. E antes eles usarem dessa nomenclatura Daehan민국, tinha a época de Joseon, que é uma época de imperialista e tudo mais. 그 조선 시대 전에 고려 시대라는 시대가 있었어요. E antes dessa época tinha a época chamada Goryeo. 그 고려라는 그 이름이 지금까지 코레아로 이렇게 이어진 거죠. E é desse nome chamado Goryeo que surge o nome Coreia, né? 그리고 이제 대한민국은 외국하고 서로 연결이 안 됐었습니다. Nós éramos um país que não tinha nenhum tipo de contato com o exterior. 지금 이렇게 멋있게 머리를 하는데 Hoje temos esses cortes de cabelo. 그 전에는 여기 이제 이렇게 상투 쓰고 머리를 남자도 길러가지고 묶어서 이렇게 E 했어요. antigamente não era possível cortar o cabelo na Coreia, então todos amarravam o cabelo e faziam um coque, né? Os homens também. 이제 그때 이제 천주교가 한국에 먼저 들어왔고 Só que aí teve então a introdução da igreja católica na Coreia, 그리고 이제 100년 뒤에 기독교가 다시 들어온 e 겁니다. depois de 100 anos de história católica, né, entrou o cristianismo. 이제 미국에서도 선교사가 왔고 Vieram missionários assim dos Estados Unidos 유럽에서도 선교사가 e 왔습니다. da Europa também. 그러면서 이제 한국의 이제 기존 여러 가지 풍습하고 이게 서로 부딪히고 섞이고 하면서 기독교가 커졌습니다. E isso permitiu esse contato com o exterior, né? Começou a ter um choque cultural, um choque religioso dentro do país e começou a se dividir grupos de pessoas ali que seguiam determinadas doutrinas. 그리고 이제 1950년도에 한국에 큰 전쟁이 일어났는데요. E lá depois teve aquela época com as duas Coreias, né, se dividindo, passando por aquela guerra. 그때 이제 남과 북이 갈라지고 Teve a divisão do norte e do sul. 많은 사람이 죽었습니다. Muitas pessoas morreram. 이제 그때 기독교가 나라를 일으켰습니다. E devido ao cristianismo é que a Coreia pôde se restabelecer. 우리 하나님을 찾았고 Porque foi uma busca intensa a Deus. 하나님 우리나라를 복되게 했습니다. Deus de fato abençoou a Coreia. Só para complementar a pergunta, aqui no Brasil a gente fala assim, é um país católico, mas a maioria nem pratica o catolicismo. Na Coreia também tem isso? É evangélico, mas na verdade nem vai para a igreja. 여기 브라질 같은 경우는 카톨릭의 나라라고 하지만 사실 많은 사람들이 카톨릭 교회 다니지도 않고 어떤 활동은 없어요. 그냥 카톨릭이라고 명칭은 있지. 한국에도 그런 게 있습니까? 교회 그렇죠. 기독교인을 하면서도 네. 안 하는. 그래서 예를 들어서 한국은 어떤 사람 불교 나라라고 말합니다. É sim. Na Coreia, por exemplo, tem pessoas que ainda, né, colocam a Coreia como um país budista. 이제 그 불교의 그 사원은 대부분 산에 있거든요. E geralmente, né, os templos budistas ficam em montanhas. 그래 이제 산에 있는데 자기가 불교라고 말하지만 뭐 1년에 한 번, 이제 1년에 2번 그렇게 가고 맙니다. Então as pessoas falam, não, eu sou budista, mas eles vão pro templo, para um culto deles, o quê? 1, 2 vezes no ano.
한국도 이제 천주교 기도 카톨릭이 있는데 Também existe o catolicismo na 이 Coreia. 브라질하고 그런 상황은 똑같습니다. E é muito parecido, né, com o que acontece 예, aqui no 그렇지만 Brasil. 지금은 이제 기독교가 많이 성장하고 있습니다. Porém, as igrejas cristãs elas teve um crescimento muito grande na Coreia do Sul. E, pastor, então antes do catolicismo entrar, a religião predominante era o budismo lá? 그러면 그 카톨릭들이 들어가기 전에 거기에서 대표적인 종교가 그냥 부다 그거였습니다. 예, 불교였고요. Sim, era o budismo. 그리고 또 이제 다른 게 있습니다. 공자, 중국의 공자의 가르침을 믿는 사람이 있었습니다. E tem um ensinamento chinês, né, chamado Kongjai, tinha muitas pessoas que seguiam isso. 공푸시오? 공자? Ah, o confucianismo, como é que fala? O Confúcio. 예, 그, Deve ser o Confúcio. 근데 이거는 이제 종교는 아니고, Não é uma religião, 근데 이거 그 가르침, é uma filosofia, né? 이제 도덕 그런 거예요. De moralidade, 근데 그런 assim. 걸 따르는 사람들이 많았고, E tinham muitas pessoas que seguiam isso. 지금도 그런 사람들이 있어요. Até hoje ainda se vê rastro disso. Aqui no Brasil, nas igrejas, pelo menos nas assembleias, a gente cumprimenta com a paz do Senhor. É como se fosse o nosso oi, né? Uhum. Lá na igreja sul-coreana tem algo assim também? Tipo, o oi deles na igreja, a paz do Senhor? 여기 특히 아셈블레이 되어서 교회 오면 항상 아빠 주 Senhor 하면서 인사하잖아요. 하나님의 평화라고. 혹시 한국에서도 그런 게 특히 있는지? 이제 이 브라질이 좀 특별한 것 같아요. Acho que isso é uma coisa especial no Brasil. 그래서 이제 내가 어떤 그 목사님을 만났는데 Uma vez eu conheci um pastor 한국 인사말을 배우고 싶어 하는 거예요. e ele falou que queria aprender como seria cumprimentar em coreano. 내가 인사말 가르쳐 줬죠. Eu ensinei a ele. 안녕하세요. 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 근데 그분이 그거를 포어로 해석을 했어요. Só que ele meio que quis traduzir ao pé da letra, né, o que significava. 안녕하세요. 그랬어요. Ele ficava, 나는 안녕하세요 한국말을 가르쳤는데 eu ensinei o português para ele, né? O 근데 coreano, quer dizer, o 이걸 포어로 안녕하세요. 이해해가지고 Só que ele já pegou aquilo e abrasileirou, assim. 안녕하세요. 그건 아니거든요. Mas não é esse significado, né? 그래서 한국은 그냥 이렇게 인사와 똑같이 합니다. A Coreia do Sul não existe assim um cumprimento diferenciado para a igreja ou para um cristão. É isso, todo bom dia, boa tarde, boa noite deles. 근데 여기서 그 파스도 생을 이런 인사가 참 좋은 것 같습니다. Mas eu acho que é muito bom, né, ter esse tipo de esse tratamento diferente quando chega às igrejas. Poder chamar 우리가 성경을 assim. 보면 Quando vemos na Bíblia também, 뭐 로마서, 빌립보서, 골로새서, 에베소서 뒤쪽에 보면 Romanos, Filipenses, Colossenses, esses livros ali paulinos, 항상 그 인사에 대해서 이야기했고 sempre fala de saudações, né? 우리 마음에 그 평화가 늘 임하기를 바라는 그 주님의 마음을 인사하니까 참 E 좋습니다. é muito bom, né? Porque sempre o apóstolo Paulo ele expressa indo a paz do Senhor aos irmãos, ele sempre tem esse tipo de cumprimento. E, pastor, como que eu faço essa pergunta? Peraí, deixa eu... Não é a brasileira. Pelo que eu entendi, surgiu essa onda do cristianismo. O senhor sempre foi cristão? Sua família sempre foi cristã? Assim, sua família tem alguma história de conversão ou sempre vocês foram cristãos? 목사님은 그러면 어릴 때부터 항상 그리스도인이었는지 하나님 계속 믿었는지 아니면 다른 종교를 믿다가 이렇게 믿게 됐는지. 저는 이 서울이 아니라 시골에서 태어났어요. No meu caso, eu nasci no interior, não na Seul, na capital. 요즘에 브라질은 자녀들을 많이 낳나요? 아니면 조금 낳나요? Eu não sei, eu queria saber, uma pergunta que ele faz a vocês, se o Brasil, a taxa de natalidade aqui no Brasil ainda é alta, tem muitas pessoas gerando filhos, vamos dizer assim. Atualmente não. Menos de 2. 네, 최소한 가족마다 2명. 왜냐면 자식을 잘 키우기 위해서. Então, para poder dar uma atenção maior às crianças, né? 근데 저희 집안은 제가 태어날 때는 그런 게 없었어요. Na minha casa, na época que eu nasci, não tinha nada disso, 이제 né? 남자하고 여자하고 만나서 Quando tinha o encontro entre homem e mulher, 사는 거예요. viviam juntos. 그래 나는 대로 계속 낳는 거예요. Quanto produzia ia. 이제 내가 태어날 때는 그랬어요. Foi assim comigo 내가 também, eu nasci assim. 1965년도에 태어났거든요. Eu sou de 1965 그 내가 태어난 날 이런 일이 있었어요. e no dia que eu nasci teve um fato. 이제 우리 어머니 그때는 병원이 없었고 Não tínhamos um hospital, 이제 집에서 나를 então 낳았는데 naquela época eram muitos partos em casa, né? 이제 방도 자그마해요. E todas as casas ali são todas pequenas. 그래서 어머니가 그 문에 손잡이를 딱 잡았어요. E a minha mãe, ela se pegou assim na maçaneta da porta, 힘을 줘야 되니까 porque ela tinha que pegar algo para poder fazer força.
하고 저를 낳는 거예요. E ela me teve assim. 근데 이제 우리 아버지가 와서 도와줘야 O 되잖아요. meu pai deveria estar ali ajudando ela. 근데 아버지는 방에 안 들어왔어요. Só que meu pai não entrou. 밖에 있었어요. Ele ficou esperando lá de fora. 왜냐면 그 시간에 우리 집 소가 송아지를 낳고 있었거든요. Porque no mesmo horário tinha uma vaca que eles criavam que estava tendo um bezerro. 그 아버지는 나보다 송아지 관심이 더 E 많았어요. meu pai teve mais interesse no bezerro do que no meu nascimento, né, no caso. 왜냐면 저는 태어나면 이렇게 막 이제 젖도 먹어야 되고 음식도 먹어야 되고 돈을 써야 되지만 Porque no meu caso, eu teria que nascer, seria um gasto, né? Ele teria que me amamentar, ele teria que cuidar de mim. 근데 그 송아지는 태어나면 나중에 키워서 팔면 돈이 되잖아요. Só que o bezerro, você tem o bezerro, você cria ele e depois vai gerar lucro. 그러니까 아버지는 소에 관심이 많았어요. Então meu pai ficou muito interessado no bezerro. 그때 내가 태어났거든요. E nesse dia eu nasci. 그 내가 태어나니까 아버지가 54살이에요. Eu nasci, meu pai já tinha 54 anos. 어머니는 42살이고 Minha mãe, 42. 내가 그렇게 태어났어요. Essas foram as minhas condições no 집에는 nascimento. 종교도 없었고 Não tínhamos nenhuma religião, 그냥 그렇게 자랐어요. só cresci nessas circunstâncias. 근데 우리 동네에 어떤 목사님이 있었는데 Só que tinha um certo pastor no bairro onde eu vivia. 그 목사님은 이제 우리는 농사를 지었는데 그 목사님은 교회를 다녔고 E nós, assim, éramos agricultores, né, trabalhávamos, vivíamos disso e ele era pastor de uma igreja. 우리 아버지 맨날 땀을 흘리면서 일하는데 그 목사님은 이제 성경하고 이제 찬송만 했어요. Então eu via meu pai sempre suando muito, trabalhando de forma muito árdua ali, enquanto o pastor ele tinha a sua Bíblia debaixo do braço, né, louvando. 난 그 목사님 싫었어요. E eu não gostava dele, 일도 안 하고. porque ele não trabalhava. 이제 그런데 이제 나이가 조금씩 들면서 Só que envelhecendo, 저희 어머니하고 아버지는 나이가 12살 차이가 나는데 entre meu pai e minha mãe sempre tiveram 12 anos de diferença. 많이 싸워요. Eles discutiam muito. 난 슬픈 거예요. E eu ficava muito triste. 내가 왜 태어났나? Porque eu tive que nascer. 어? 그리고 어머니 아버지가 나를 이제 낳아줬잖아요. Se meus pais me geraram. 근데 둘이 싸우는 거예요. Mas eles brigavam muito. 그래 내가 어머니 아버지 싸운 어느 날 한 손은 아버지 손잡고 한 손 어머니 손잡았어. Então, num certo dia, depois de uma discussão deles, eu peguei na mão do meu pai, na mão da minha 내가 mãe. 울었어요. Eu chorei. 왜 나를 낳아주었는데 이렇게 서로 싸워요? Por que me colocou neste mundo para ver vocês brigando? 그랬어요. Eu questionei isso. 그러면서 그때부터 내 인생을 생각하다가 E assim, parando para filosofar um pouco, pensar na vida em 이제 si, 종교는 없었지만 por mais que eu não tivesse ainda uma religião, uma 아마 crença, 하나님이 내 마음을 많이 낮추신 것 같아요. eu acho que por meio dessas dificuldades, Deus ele estava já trabalhando, humilhando o meu coração. 나중에 커서 이제 학교를 서울로 다니게 됐고 Quando eu atingi a idade, né, eu fui para a faculdade em Seul. 그리고 이제 우리 형이 있었는데 Eu tenho um irmão mais velho, 이제 형인데 엄마는 달라요. e só que era de mãe diferente. 이제 우리는 배가 다르다 그렇게 말해요. Na Coreia se usa a expressão, é uma barriga diferente, né? 그래서 그 형이 나한테 말했어요. E esse meu irmão me disse, 그때 내가 17살 eu 때인데 estava com 17 anos, 야 상수야 교회 가. ei, vai para a igreja. 교회 가면 좋아. É bom ir para a igreja, 친구들이 있어. porque lá tem amigos. 그리고 이제 많이 이제 대화할 수 있고 Você pode conversar bastante, 되게 좋아. é muito bom. 교회를 가. Vai para a igreja. 예, 형 Ah, 알겠어요. tá bom. 그때 17살 교회를 다니기 Então, 시작했어요. 17 anos foi o primeiro ano que eu comecei a frequentar uma igreja. 그리고 저는 이제 교회 다니면서 내가 이제 가난하게 살았기 때문에 E já que eu havia até então vivido em extrema pobreza, 이제 나중에 돈을 벌고 싶었어요. eu tinha essa cobiça de ganhar dinheiro. 돈을 어떻게 버나 Então, como ganhar dinheiro? 공부를 열심히 해야 되는 거예요. Tinha que me dedicar aos estudos. 공부를 열심히 했어요. Me dediquei ao 그리고 máximo. 교회를 다녔어요. Frequentava a igreja. 그리고 다른 친구들이 어떻게 기도하는 거 들었어요. E escutava como é que as pessoas oravam. 하나님 국어 공부를 잘하게 해주세요. Por favor, Deus, permita eu ter boas notas na prova de 이제 idioma. 이해력을 주세요. Permita entendimento. 하나님 수학 시험을 잘 보게 해주세요. Permita uma boa nota na prova de matemática. 하나님 수학 시험을 잘 치도록 Por 도와주세요. favor, me ajude para que o professor me veja bem. 영어 공부 잘하게 해주세요. Me ajude a aprender inglês. 하나님 영어 단어를 이해할 수 암기력을 Me 주세요. permita sabedoria para poder decorar as palavras em inglês. 이렇게 기도했어요. Eu orava dessa forma. 그런데 이제 어느 날 이제 내 친구를 만났는데 Porque num certo dia eu conheci uma pessoa, um amigo, 그 친구가 나한테 말했어요. e ele me perguntou: 너 우리 교회 한번 갈래? Você quer ir para minha igreja uma vez? 뭐 좋지. Claro, muito bom. 왜냐면 교회가 많으니까. Porque tinham muitas igrejas já. 저는 그냥 우리 집에 있는 교회 다녔거든요. Eu ia para aquela próxima de casa, né? 그럼 그 친구 교회 따라갔어요. Só que eu segui ele na igreja dele. 근데 친구가 지혜가 있었어요. Só que ele tinha uma sabedoria diferente. 교회를 갔는데 교회로 들어가지 않고 그 밑에
식당에 간 거예요. Ele chegou à igreja, só que não foi, né, pro salão ali, ele entrou pro refeitório 또 뭐 embaixo. 먹고 싶어? Ele falou assim: o que você quer comer? 김밥, Aí tem o kimbap, 오뎅, oden, 떡볶이, é uma massa de peixe, tem 맛있는 o 그 한국 tteokbokki. 음식 그 사주는 거예요. Tem muitas comidas tradicionais ali e começou a comprar pra mim. 너무 맛있었어요. Eu fiquei farto, ele 배가 falou, 불렀어요. fiquei barrigão ali. 배가 부르니까 마음이 열렸어요. Então, quando eu comi bem, meu coração também abriu. 그렇게 교회 들어갔는데 Aí entramos pro culto, 아 이제 가서 기도하고 oramos 교회 선생님을 만났어요. e conheci um líder ali, né, um obreiro. 그 선생님이 저한테 물어봤어요. Ele me perguntou: 아 교회 다니느냐고. você já frequenta alguma 네, igreja? 교회 Eu 다닙니다. falei, sim, eu frequento. 그래서 저한테 하나 물어보겠다는 Ele 거예요. falou que tinha uma pergunta a me fazer. 학생 죄가 있어요? Ele falou: jovem, você tem pecado? 그때 내가 갑자기 옛날에 내가 지은 부끄러운 죄가 막 생각났어요. Aí nessa pergunta, né, começou a passar um filme de tudo que eu havia feito de errado na minha cabeça. 좀 창피했어요. Eu fiquei até envergonhado. 근데 내가 죄가 많아요. Aí 그래서 no silêncio eu falei assim: eu tenho bastante. 좀 부끄러웠어요. Fiquei envergonhado, né? 근데 무슨 죄를 지었는지 말은 안 했어요. Porque eu não entrei em detalhes no que eu havia feito de errado. 지금도 말 안 할 거예요. E não vou falar pra vocês também. Foi cola na prova, né? Uma sua chante. 근데 그 다음에 또 물어봤어요. Mas ele repetiu a pergunta. 그러면 천국에 갈 수 있느냐고. Então, mas você tem a garantia de que pode entrar no reino de Deus? 갈 수 있다고 말했어요. Eu falei, claro. 어떻게? Como? 나 지금 교회 다니고 있다고. Ah, eu tô na igreja. 제가 이렇게 말을 했는데 Eu falei, 또 질문하는 거예요. mas ele me deu uma outra pergunta. 이상하다. Mas é um pouco estranho. 교회를 다니기 전에 죄가 있었고 Tá, antes você frequentava a igreja, você tinha pecado. 지금 죄가 있고 E agora, frequentando, você também tem pecado. 달라진 게 뭐야? Qual é a diferença, então? 제가 그때 처음으로 내 신앙을 돌아보는 시간이었어요. Foi a primeira vez que eu parei para pensar no meu espírito diante de Deus. 내가 교회 다니기 전에 죄가 있었지? Sim, eu tinha pecado antes de frequentar a igreja. 근데 지금 교회 다녀. E agora eu tô numa igreja. 근데 지금 또 죄가 있어. Mas ainda permaneço pecador. 사람 다 그런 거 아니야? Não é normal com todas as pessoas? 근데 그분이 나한테 다시 물었어요. Só que ele me perguntou: 교회를 다니기 전에 죄가 있었어요. tá, você era pecador antes da igreja. 예수님을 믿어요. Agora você crê em Jesus. 그럼 죄에 대해서 해결을 해야 되잖아요. Então deveria ter alguma resolução sobre o pecado? 그날 저는 처음으로 내 신앙을 점검을 했어요. Foi a primeira vez que eu tive que avaliar, verificar a minha vida espiritual. 그리고 이제 좀 시간이 지났고 Passando o tempo, 제가 복음을 들으면서 escutando o evangelho de Cristo. 진짜 내 마음의 죄가 그냥 예수님 죄 때문에 죽었다 그거 말고 Não só esse simples conhecimento de que todos têm, né, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 내 죄가 예수님의 피로 사해졌다는 사실을 내가 깨달았어요. Eu pude ter o pleno entendimento e a fé de que Cristo, em seu sacrifício, morreu por todos os meus 그러니까 내 pecados. 친구가 이제 나를 본 거예요. E esse meu amigo me viu. 다비는 지금 교회를 다니고 있지만 A Davi agora ele está frequentando a igreja. 그냥 자기가 이제 공부도 잘하고 돈도 벌고 이제 그런 거에 관심 있었지. E ele teve interesse em estudar bem, né, ganhar dinheiro, mas 정말 죄 사함을 받고 하나님 나라에 갈 수 있는 거룩한 성도가 된 것을 몰랐어요. eu não sabia, né, sobre a remissão dos pecados, sobre o sacrifício de Deus para o nosso espírito. 친구가 나를 데려간 그날 이후에 하나님 나에게 은혜를 베풀어 주셨고 Só que depois daquela comunhão que eu tive com aquele líder, né, Deus permitiu essa graça no meu 내가 na 이제 minha vida. 믿음을 가지게 되고 Eu tive fé em Cristo. 제가 19살 때 죄 사함을 E 받았어요. aos meus 19 anos eu tive a convicção da remissão dos pecados. 그때 나 죄 너무 Eu 기뻐가지고 fiquei muito feliz 그때부터 이제 막 이야기하기 시작했어요. e eu comecei a falar. 쉬지 않고 이야기했어요. Comecei a falar disso para as 우리 pessoas. 지금 여기까지 왔어요. E cheguei até aqui. Então o senhor foi para a igreja a primeira vez com 17, se converteu aos 19. 그러면 17살 때 처음 교회 다니시고 19살 때 구원 받은 예. 거죠? É isso mesmo. Isso mesmo. Eu fiquei curioso, quantos irmãos ele tem? 목사님 그러면 총 형제들 총 몇 명이 됩니까? 우리 7남매예요. 네. São sete irmãos. 한 분은 돌아가실 거예요. Um faleceu, os outros ainda. E sua família se converteu depois? 나중에 가족도 이렇게 구원받게 되었는지요?
근데 이제 제가 지금 기도 제목인데 Isso é um motivo de oração até hoje. 제가 이제 공부를 열심히 하다가 Depois de assim, me dedicar muito aos estudos, 이제 뭐 학교에서 이제 수석을 했어요. 이제 1등을 많이 했어요. eu fiquei por várias vezes, fui primeiro colocado na escola. 근데 어느 날 내가 예수님을 믿고 Só que depois que eu passei a crer em Cristo, 공부를 손을 놨어요. eu meio que deixei mão, abri mão dos 근데 estudos. 우리 형이 너무 싫어했어요. Meu irmão odiou ver isso. 우리 형들은 나를 예수님에게 뺏겼다고 생각했어요. Meus irmãos pensavam, não, Jesus Cristo tomou nosso irmão de nós. 그리고 지금도 이제 너무 서운하게 생각해요. Até hoje eles são um pouco chateados por causa 그래서 disso. 제 지금 기도 제목이고요. É um motivo de oração para mim, a salvação da minha família. 이제 이게 유튜브에 올라가나요? Isso aqui vai pro YouTube? Vai. 네, 근데 우리 형들한테 이거 보여주고 싶어요. Então eu quero até mostrar para eles. 우리 형님한테 한마디 하세요. Pode falar uma coisa 우리 pro meu irmão, 형님한테 por 한마디 favor? 하세요. 내가 진짜 나쁜 사람이 아니라 너무 잘 됐다고 이야기해 주세요. Por favor, pode explicar que ele não é uma pessoa de mau caráter que deu errado na vida. 진짜 한마디 해주세요. Em português mesmo? Vai entender. Não, coreano, por favor. Nossa, mas desse jeito como se eu soubesse. Bilíngue. Desse jeito que eu não. Aí eu só eu Você quer falo. o quê? Português, inglês? coreano? 어떤 언어를 해야 되는지 물어봐가지고. português coreano. Ah, tá. Tô nervoso. Seu irmão, ele não é mau caráter, ele... Pelo que a gente está abordando aqui, ele é um grande homem de Deus, um ótimo pastor e Deus tem muito que abençoar a sua vida ainda. Então. 하나님의 은혜로 당신의 종 이상수 목사님은 나쁜 삶을 살지 않고 너무나 훌륭하신 하나님의 종이십니다. 아멘. 형님, 제가 브라질에 와서 이렇게 복음 전하고 있는데 Ele 얼마나 falou, mano, eu tô 멋집니까? aqui no Brasil pregando o evangelho, isso é uma glória. Amém. Amém. E, pastor, em relação a projetos missionários, como que funciona, assim, na Coreia do Sul, tem projetos missionários para a Coreia do Norte? 이제 선교 활동에 대해서 한국에는 북한에 대한 어떤 일이 있는지. Lembrando que vai pro YouTube. Se não puder falar alguma coisa, não tem problema. Ele 그게- só quer saber no bastidor. 유튜브로 보니까 뭐 만약에 굳이 얘기하고 싶지 않으면 괜찮은데요. 그냥 편하게 얘기해도 돼요. 실제로 한국과 북한은 서로 교류할 수 없습니다. Na verdade, é meio que impossível ter algum tipo de contato, vamos dizer assim, um intercâmbio entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. 교류하려면 이렇게 정부의 허락을 받아야 되는데 Para o mínimo contato é necessário ter uma autorização do governo. 정부도 아직 대화를 못 하고 E 있거든요. até o próprio governo não tem esse contato. 이제 북한 핵을 지금 가지고 있잖아요. A Coreia do Norte, nós sabemos que eles possuem muitas armas nucleares. 이거는 이제 대한민국 문제뿐만 아니라 중국, 미국, 일본, 러시아 다 문제가 돼 E 있어요. não é algo, um problema exclusivo para as Coreias, mas sim envolve a China, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos e tudo mais. 제가 아는 브라질 많은 목사님들이 북한에 이미 다녀왔다고 들었어요. Muitos pastores que eu conheci aqui no Brasil disseram que sim, já foram até visitar a Coreia do Norte. 그래서 우리가 북한에 직접 지금 선교하지 못하지만 E é impossível ainda nós termos uma atividade missionária implementada ali. 우리가 이제 다른 나라에 가서 선교하는 일을 통해서 이렇게 옆으로 해서 북한에 복음이 들어갈 수 있는 길이 열리리라고 저는 믿습니다. Mas eu tenho a certeza que devido aos trabalhos que nós estamos fazendo em todos os países ao redor, Deus irá abrir, por essas beiradas, vamos dizer assim, um caminho para poder entrar com o evangelho ali também. 그래서 우리가 브라질에서 선교한 이 일도 Esse trabalho que eu faço aqui no Brasil, 이제 나중에 이제 북한에 복음 전하는 그 일이 될 수 있는 겁니다. com certeza poderá refletir um trabalho missionário lá também na Coreia do Norte. Amém. E, assim, a gente sabe que na Coreia do Norte não tem como, mas tem algum trabalho em relação aos refugiados que vêm da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? 그러면 이제 북한에서 직접 일을 활동하지 못하면 북한에서 넘어오는 사람들을 위한 어떤 일이 있는지요? 이 북한에서 넘어오는 사람들은 한국에 자유롭게 살고 있기 때문에 Sim, pessoas que passam, conseguem fazer essa travessia, elas têm uma liberdade, toda uma democracia ali no país. 이제 그분들 중에 교회 나오는 분들이 많이 E 있습니다. dentre eles tem muitos que estão ligados com a igreja hoje. 그래서 이제 교회에서 유로를 받고 Então, a igreja tem todo um trabalho para poder consolá-los de início. 이제 북한에서 오면 가장 어려운 게 이 친구나 대화하는 부분이 어렵기 때문에 E uma das dificuldades que esses norte-coreanos sentem ao chegar na Coreia do Sul é de poder se relacionar, né? 그래 교회는 좀 공동체 활동을 잘 조절해 주니까 너무 좋습니다. E a igreja tem essa função meio de poder incluir eles em todas as áreas da sociedade, né? Fazendo desde pequenos diálogos, atividades da sociedade. 그들은 이제 그 원래 북한은 하나님이 없고 이제
김일성, 김정은을 이렇게 믿고 있기 때문에 Na Coreia do Norte você não tem essa crença em Deus, né? Você acredita que aqueles ditadores são seus deuses. 그리고 이제 그분들 중에 이제 부모님을 통해서 이야기를 들은 그런 사람들도 있으니까 E a maioria deles são pessoas que cresceram escutando isso desde os seus pais. 우리가 이제 계속 교회 앞에 인도하고 복음 전하고 있습니다. Por isso, né, quando eles chegam à Coreia do Sul, nós temos essa missão, né, de apresentar Deus a eles e para que eles possam conhecer o Evangelho, além desse âmbito social também. 그리고 이제 한때는 우리가 라디오로 이제 이렇게 방송을 하면서 Teve uma época que, devido a transmissões de rádio, 이제 그 북한 저쪽에 러시아나 중국 이쪽에 있는 사람들이 복음을 들을 수 있도록 라디오 방송을 했었습니다. essas frequências, né, chegavam ali nas regiões mais do norte, da Coreia do Norte, que alcançava até um pouquinho ali da China. E é isso aí. Aí com essas transmissões de rádio vocês conseguiam falar ou dar mensagem? 근데 이제 실제 말씀 얘기로 하셨나요? 이 라디오를 통해서 말씀을 계속 전했고요. Sim, era uma rádio cristã, né, da Coreia do Sul que fazia essas transmissões, então falava da palavra mesmo. 예. E pastor, e como que tá a situação do evangelho no meio dos jovens lá na igreja da Coreia do Sul? 그 청년들은 그러면 복음에 대한 어떻게 지금 돌아가고 있는지 한국에서? 그 청년들은 지금 우리들은 너무 좋은 프로그램이 있어요. No caso da nossa missão, nós temos um programa muito grande para a juventude. 우리 이제 그 교회 IYF 드네라 IYF International Youth Fellowship, International Youth Fellowship 국제 청소년 연합이라고 있어요. Nós temos dentro, formado pela igreja, né, a International Youth Fellowship, que é uma organização para os jovens. 예. 그래서 이제 이제 청소년 단체가 있는데요. É uma coisa voltada exclusivamente para os jovens. 이 청소년들은 이제 이 가슴이 뜨겁잖아요. E os jovens, assim, são seres que estão numa fase onde seus corações ardem, né? 그래서 수업 4시간 마치면 점심시간인데 Por exemplo, depois de 4 horas de aula, no momento de almoço, 이제 2층에서 밑에 식당으로 내려올 때 quando vão ali do terceiro andar da escola até o refeitório, 계단으로 걸어서 내려오지 않아요. eles não vão caminhando. 그 옆에 계단 그 난간 미끄럼 타고 쫙. Os jovens, eles escorregam ali no corrimão. 그래서 이제 그 마음이 뜨겁기 때문에 Eles têm muita energia dentro 그래 deles. 우리 IYF는 그 청소년들의 마음을 다스리기 위해서 음악을 하고 있습니다. E para poder, assim, controlar essa imensa energia que existe dentro do jovem e também direcioná-los de forma correta, nós começamos a trabalhar muito na área musical. 특히 이제 클래식 음악. Principalmente na música clássica. 그래서 우리가 이제 만든 합창단이 있는데 들어보셨는지 Eu 모르겠는데요. não sei se vocês já escutaram, mas existe um coral Graças formado pela 합창단이라고 missão 있어요. chamada Gracias Choir, né? 예. 전 세계적인 É 합창단이고 um coral hoje com reconhecimento mundial. 유럽의 음악제에서 여러 번 대상을 받았어요. Acho que teve 4 premiações internacionais em competições coralistas da Europa. 그래서 그 합창단이 오고 여름에 한 4,000명 정도가 모여서 캠프를 합니다. E todo verão lá na Coreia do Sul, né, eles reúnem cerca de 4.000 jovens de vários países do mundo, né? E eles fazem um programa de 2 semanas, junto com um coral e outras atividades. 그러니까 학생들이 모여서 음악을 듣고 각 나라의 그 문화를 경험을 하고 E ali, durante essas 2 semanas, eles fazem toda uma imersão cultural, né, de vários países. 그러면 이제 마음이 다 열려요. Então todos acabam tendo uma visão diferente das coisas, né? Eles têm um coração aberto para descobrir novas coisas. 이제 제가 우리 그 손자가 둘이 있는데 Eu tenho 2 netos 이제 우리 딸이 그 약을 잘 못 먹이더라고요. e a minha filha é péssima em dar remédio para criança. 내가 이제 할아버지잖아요. Eu sou o vô. 간단해. Eu falei, é 그래서 simples. 이제 여기 할아버지가 손으로 여기를 딱 잡으면 Ó, se você pressionar aqui no rosto do 여러분도 bebê, 잡아보세요. podem tentar aqui, pessoal. 그러면 이게 이빨이 서로 밀려가지고 입이 딱 벌어져요. Então, né, você vai acabar pressionando o maxilar, a boca vai abrir. 벌어지죠? Dá pra abrir, né? 그럼 그 약을 주면 약속 들어가잖아요. Aí vai colocar o remédio, mas você vai engolir. 내가 이제 할아버지니까 약을 잘 먹여요. Eu sou vô, tenho prática disso. 그러니까 이제 음악을 들려주고 Nós colocamos a música para os jovens 댄스를 ouvir. 보여주고 Também danças culturais. 건전한 댄스. Lógico que sempre que tenha uma visibilidade limpa das coisas, vamos 그리고 dizer assim. 마음을 다해라. E isso faz o jovem ter uma aceitação muito grande. 그러면 이제 목사님들이 말씀을 전해요. E assim os pastores também pregam a palavra. 그 말씀이 쏙 들어가요. E a palavra de Deus, naquele coração aberto, entra fácil. 그러면서 이제 마음의 변화가 일어납니다. Existem muitos testemunhos de transformação. 그리고 이제 이 학생들은 기독교 이런 걸 싫어하는 학생들이 있기 때문에 E também temos muitos jovens que têm essa rejeição ao evangelho, né, ao cristianismo 이제 também. 우리는 이제
또 새로운 프로그램을 만들었어요. Então sempre estamos pensando em coisas novas para poder atingir essas 이 pessoas. 프로그램은 우리 이제 기쁜 소식 선교회를 만드신 박욱수 목사님이 E 개발했는데 tem uma coisa desenvolvida pelo fundador da organização, o fundador da missão, o pastor Oxo Park. 유대인들이 그 공부하는 책이 뭔지 알죠? Vocês sabem o livro utilizado pelos judeus, né, para o estudo e tudo mais. 뭐죠? Torá? Torá? 그거 말고 Outro. 타우무지. Ah, Talmud. 예, 그 타우무지 굉장히 좋은 É 책인데. um livro muito bom. 예. 근데 탈무드보다 더 좋은 책이 있어요. Mas tem algo melhor, 그거 뭐냐면 성경이잖아요. é a própria Bíblia. 예. 탈무드도 좋지만 Talmud é bom, 성경은 그보다 더 좋으니까. mas a Bíblia é melhor. 이제 성경에서 이제 그 마음을 찾은 거예요. Então o pastor Park entendeu, né, como é que é a estrutura do coração humano pela Bíblia. 그래서 그 마음의 세계를 이제 학생들에게 가르쳐 주면 Então, ensinando sobre esse mundo do coração, né, os jovens, 마음을 다 여는 거죠. todos têm, eles abrem o coração, por isso começam a ter um entendimento diferente da 그래서 vida. 이것을 한국에서만 하는 게 아니고 E passaram a aplicar isso não somente na Coreia, 이제 전 세계 106개 나라에서 지금 하고 있어요. mas sim em todos os 106 países que existem missionários 물론 atuando. 제가 이제 기쁜 소식 선교회 선교사라서 저희 선교회 이야기만 해서 좀 Eu 죄송합니다만 peço até desculpas, né, por estar falando da Missão Boa Notícia, sendo eu missionário da Missão Boa 왜냐면 Notícia. 여기서 일하느라고 바빠서 다른데 어떻게 해야 잘 몰라가지고 Porque eu não sei, né, não conheço todos os outros missionários também de outras denominações que estão 하지만 aqui. 이게 아스플레지 데우스는 내가 이제 와서 너무 기쁘고 Mas eu fico muito feliz sempre que a Assembleia de Deus tem alguma atividade junto 제가 conosco. 까미나스 갔을 때 Quando eu fui para Campinas, 이제 목사님 저희들 보고 초청한 거예요. conhecemos o pastor daqui e ele nos convidou. 너무 고맙고 Eu fico muito grato a 또 ele. 오늘 이렇게 이제 6분 만났고 Hoje conheci 6 pessoas novas. 아 여러분들이 이렇게 다 함께 참여하니까 저는 진짜 너무 기뻐요. E eu fico muito alegre de poder assim, estar interagindo aqui com vocês. Nós estamos muito A felizes alegria é toda também. nossa, toda nossa, de verdade. Glorificast ficando internacional, né? Exatamente. A Eu gente tem nem que ir na podcast Coreia. hoje. 세계적으로 한국까지 가겠네요. 정말에 정말. É verdade, ele leva lá. Fechou. Vou te dar um visto. 기자 짤 테니까 한번 같이 가더라고요. Então o senhor vê um interesse da geração mais jovem da Coreia no Evangelho? 네, 이제 그러면 한국 학생들이 복음에 어떤 관심을 있는 것도 이렇게 느끼십니까? 예, 그럼요. Sim, existe essa E- procura. 실제로 이제 학생들은 부모님과 함께 지내잖아요. Geralmente os jovens estão sempre muito junto dos seus pais. 이제 학생들의 신앙은 이 가정, 부모님하고도 연결이 되어 있기 때문에 E a vida espiritual de um jovem que não tem um contato direto está ligado indiretamente pelos 그 pais. 부모님의 신앙을 보고 학생들이 많이 배웁니다. Então, muitas vezes o jovem acaba aprendendo sobre a vida espiritual pela conduta dos pais em casa. 그래서 우리 이제 기성 세대가 하나님 앞에 나가는 것이 그만큼 중요하고요. Por isso que acho que é importante a nossa geração, né, que agora estamos com uma certa idade, estar diante de Deus. 그래서 그 학생들이 하나님을 믿을 수 있도록 많은 프로그램을 하고 그들을 이끌어주고 이제 특히 한국은 방학이 많으니까 No caso da Coreia, sempre tem muitas épocas de férias, né? Então é muito importante nós nos dedicarmos, além desse negócio familiar, mas de fazer programações, criar algum tipo de atividade nova para 이 eles. 방학 때 그 프로그램을 이용하고요. Então nós utilizamos muito essas épocas de férias. 아까 더니엘레가 영어를 했는데 A Daniela falou inglês. 이 영어를 하는 건 너무 중요해요. É muito importante falar inglês hoje 우리가 em 이제 dia. 언어는 왜 합니까? Mas qual que é a importância do idioma? 이제 마음을 나누기 위해서 하는 거잖아요. Justamente para poder compartilhar, expressar o nosso coração. 그래서 우리 그 IYF에는 영어 말하기 대회 프로그램이 있어요. Então na AF da Coreia existe até um concurso de oratória em inglês para os jovens coreanos. 우리가 영어를 한국인이지만 영어를 배우면 전 세계 어디를 나가서도 소통하기 쉬우니까 Porque isso possibilita, né, mesmo sendo um jovem coreano, poder estar em comunicação a qualquer parte do mundo. 얼마 전에도 그 영어 말하기 대회가 끝났는데 Há pouco tempo terminamos mais uma edição dessa oratória de inglês. 유튜브에 이번에 영어 말하기 대회 대상 받은 사람들 그 스피치가 다 올라왔으니까 나중에 한번 보실 수 있습니다. E no YouTube tem, né, o link, né, a apresentação dos jovens que foram os premiados dessa vez. Depois eu posso compartilhar o link para vocês verem. 이제 그 영어 말하기 대회는 다른 거와 달라서 É um pouco diferente, né, de outras oratórias. 이게 말만 잘하는 것이 아니라 Não basta você só apresentar um perfeito inglês, vamos dizer 이게 assim. 마음의 표현을 잘하는 사람이 1등을 받아요. Mas eles selecionam aqueles que conseguiram se expressar, expor os seus sentimentos em inglês. 이제 그것이 이제 끝은 아니고 Isso não é o fim também. 이제 그런 일을 통해서 신앙하고 또 연결을 E 시켜줍니다. por meio desses trabalhos, né, acaba meio que vinculando o jovem nas atividades do evangelho. 우리가 이제 활을 쏠 때 그 관역을 맞춰서 쏘는 것처럼 Assim como nós, quando estamos lançando uma flecha, né, e temos um alvo, 이제 이 복음의 모든 총
초점을 맞춰서 일합니다. Nós trabalhamos, né, criamos muitas coisas focados no evangelho. 제가 여기 오기 전에 우리 지혜고 목사님 나한테 유튜브 주소를 줘서 좀 보고 왔는데 Antes de vir para cá, né, o pastor Diego passou os links que recebeu 그래서 이제 이거 왜 하느냐 para saber entender como seria o podcast. 우리가 하나님 옆에 영광 돌리고 Aí eu vi aqui Glorificast, né, para glorificar Deus. 그리고 이제 복음을 위해서 하는 걸 알기 때문에 Eu sei que tudo isso também é em prol do evangelho. 내가 너무 Por 감사했어요. isso eu fico muito grato em poder participar. 내 삶의 목적도 O motivo da minha vida também 복음인데 hoje é o evangelho. 이 캐스트도 팟캐스트 복음이니까 Eu sei que esse podcast também faz parte do trabalho do 제가 evangelho. 가슴이 떨렸고 Então eu fiquei bem tenso, para falar a 그래서 verdade. 빨리 운전해서 왔어요. Né, vim o mais rápido possível. Mais nervoso que nós, acho que ele não ficou, não. Uma última pastor, a gente perguntou isso dos jovens, principalmente a gente vê hoje uma cultura coreana sendo expandida, pelo menos aqui no Brasil, imagino que tá no mundo, o K-pop, né, as bandas, o BTS e tudo mais, e seriados também na Netflix, o Round Six, super conhecido, e a gente pensou que talvez isso estivesse afetando os jovens na Coreia do Sul, entendeu? Distanciando eles de Porque Deus. aqui, com certeza, afetou. É uma cultura, assim, que expandiu aqui no Brasil. Eu tenho vários amigos, assim, que gostam de K-pop ou séries, assim, coreanas. Então, aqui se expandiu muito essa cultura. 근데 그러니까 왜 이렇게 물어보냐면 한국에는 요새 한국 문화가 뭐 K-팝이나 K-드라마가 이렇게 많이 이렇게 활발해지고 있고 네. 전 세계적으로 퍼져 있는데 브라질 같은 경우는 이런 것들이 좋긴 하지만 좀 청년들을 너무 멀리 하게 하더라고요, 교회에. 그래서 한국에서도 이런 일이 있을까봐 좀 이렇게 그런 질문을 하신 겁니다. 예. 오늘 아침에 저희들 예배를 드렸는데요. Hoje de manhã nós tivemos o culto na nossa igreja também. 한 자매가 나와서 간증했어요. E uma jovem, ela testemunhou. 요즘 진짜 브라질 청년들도 말한 대로 K-팝이나 K-드라마 관심이 너무 많아서 Como você citou agora há pouco, né, a juventude brasileira está muito interessada no K-pop, nos dramas coreanos. 이제 거기에 관련된 그 사업을 해서 돈을 버는 거예요. Então ela, no caso, ela é uma microempresária, né, que ela comercializa essas coisas voltadas à cultura coreana. 근데 이제 우리 교회 그 이삭기 목사 아들이 14살짜리 아들이 있었는데 Aqui temos um pastor, o pastor Isaac, lá da nossa igreja, que tem um filho de 14 anos. 이제 그 간증을 들으면서 그 이 자매가 너무 놀란 거예요. E escutando o testemunho dele, né, ela ficou muito surpresa. 내가 14살 때 뭐 했지? O que eu fiz com 14 anos? 나 그때 술 먹었는데. Nossa, eu estava bêbada. 그러면서 이제 생각했어요. Ela pensou, 나도 이제 하나님 앞에 이제 쓰임을 받으면 좋겠다. seria bom hoje Deus ele restaurou minha vida, ser utilizada nos trabalhos dele. 그래 K-드라마 그런 관련 상품을 이렇게 판매하면서 많은 사람을 알게 됐어요. Então ela acabou, né, por meio desse negócio, né, de vender coisas voltadas à cultura coreana, conhecendo muitas pessoas do Brasil todo. 그리고 자기가 이제 정말 부끄러웠던 그런 삶을 살았던 걸 그대로 말했어요. E ela testemunhou da transformação de vida que ela teve dentro de Deus. 뭐 남자친구 사귀고 Das questões que ela tinha em relacionamento com homens, da vida que ela vivia bebendo quando jovem. 그걸 이제 숨기지 않고 그대로 말했어요. Ela não escondeu essas suas vergonhas, né, e expôs tudo. 그래 많은 친구들이 관심을 가지고 이야기를 듣기 시작했고 E muitos jovens começaram a se interessar na história dela e começaram a dar 이제 atenção a ela. 브라질 많은 지역에 흩어져 살기 때문에 Mas vivem em estados em todo o Brasil. 인터넷으로 그들을 모아가지고 Então ela começou a reunir esse grupo pela internet 성경 공부를 시작했어요. e começou um estudo bíblico com eles. 그러면서 오늘 아침에 간증 너무 E 기뻤어요. hoje ela deu um testemunho sobre isso, eu fiquei muito feliz escutando. 실제로 이제 그렇게 하나님과 멀리 떨어져서 살았지만 Então ela era uma pessoa que vivia afastada de Deus. 이제 그 삶이 부끄럽지만 Ela tem vergonha disso hoje, 그걸 그대로 이야기하니까 mas ela expôs a sua vergonha, ela expôs as suas debilidades, vamos dizer assim. 이제 그 다른 처지에 있는 그런 청년들이 많이 이 귀를 기울이고 듣고 있어요. E esses jovens também meio que se identificaram nisso, né, e começaram a dar atenção para ela. 저는 좀 반대로 Eu, pelo contrário, 너무 착하게 살아가지고 meu problema é que eu era muito bonzinho. 나중에 이런 내 프로그램 사람들이 별로 안 좋아할 것 같아요. E eu acho que é por isso que as pessoas não têm muito interesse na minha vida. 나중에 그 자료 초청해서 들으면 좋겠어요. Seria bom depois convidar ela, quem sabe, né, pra ter mais audiência. Muito bom. Pastor, aqui no Brasil a gente tem um hino clássico, vamos dizer assim, que é o Porque Ele Vive. Se você começa Porque Ele Vive, qualquer pessoa de qualquer igreja vai continuar o hino, porque é um hino muito conhecido. Na Coreia tem um hino
emblemático assim, que toda a igreja canta, e se tiver, eu queria que ele cantasse. 여기는 살아계신 주 찬송가 있잖아요. 살아계신 주 그 찬송이 어떤 교회 가도 그거 부르면 모든 사람이 알고 있는 네. 그런 대표적인 그런 찬송이거든요. 네. 혹시 한국에서 그런 찬송이 있으신지 그 있죠. 있으면 좀 불러달라고. Ah, peraí, 아까 antes 그거 de... 있었어. E foi o hino que a gente cantou aqui antes de começar, só pra ele saber qual que é também, né? Ah, tá. Foi o hino que até... Aqui o público. Antes você não da gente vai. começar a gravar, a gente estava conversando. E 아, ele. 시작 전에 이거 불렀어요? O público entendeu também. 이분들이 불렀어요. 아. 살아계신 줄을. 네, 그거 맞습니다. 지금 나보고 부르라고요? 한국에 그런 게 있는지 먼저 그 있으면 노래가 그 노래예요. também lá na Coreia, 네. porque ele vive muito 살아계신 주. Ele pode cantar um pedacinho pra gente? 뭐 한국어로 좀 불러주세요. 네. 갑자기 생각이 안 나는데? 주 하나님. Você cantou pra gente no começo. 아, 내 아내가 오면 좋은데. Seria bom chamar minha esposa, 어디 tá 갔지? dizendo. Cadê ela? 예. Ela tá aí fora? 빨리 데려가요. Tá vendo? Ele nunca perdoa ninguém. 그냥. Não, mas... Será? Vamos ver como vai ser, né? 그 노래는 우리 기쁜 소식 성교를 만드신 박옥수 목사님 제일 좋아하는 노래. É o louvor favorito do pastor Oxo Park, fundador da Missão Boa Notícia. 그래서 목사님 틈만 나면 그 노래 부릅니다. Sempre que ele está, só qualquer tempinho livre, ele está lá cantarolando esse louvor. 왜냐면 하나님 살아계시고 Porque, de fato, Deus está vivo, 우리와 함께 하고 계시구나. ele está conosco, né? É o que a letra passa. Enquanto a gente... Você sempre foi o tradutor dele, assim, aqui no Brasil? Não só dele, gente, ontem tinha uma não só dele, né? Eu faço tradução, Aham. dublagem também, algumas coisas assim, mas de toda a missão. Então seria, eu sou intérprete de Coreia, Brasil, né? Entendi. Coreano, português. Ah, da hora. É, sempre fica a desejar, tipo, os coreanos falam, nossa, ele fala português bem. Os brasileiros falam, nossa, ele fala coreano bem. Eles não entendem, o idioma que eles não entendem, eles falam, nossa. Não, pra mim você fala super bem, fica tranquilo. Seu coreano. Pra mim, perfeito. Mas é um idioma um pouco... Na gramática, na estrutura gramatical é mais simples do que o português. Aham. Porém, existe uma cultura muito funda, né? Atrás, uma história muito grande no idioma, então acaba sendo um pouco complicado, assim. Porque uma palavra você pode ter 4, 5 significados diferentes, né? Então, dependendo do contexto, é uma coisa completamente diferente. Ela tá fugindo, vai, velho. Toma um no bater essa maninha. Não combinou com ela? Liga, né, galera? 예. É uma coisa. 근데 가사를 잘 모르겠어요. 주 하나님 지으신 모든 세계 보세요. 그 노래 아니라 그 노래가 아니고 살아계신 뭐? Ele falou que não lembra da letra em coreano. Deixa eu tentar achar pra ele aqui. Tá. Eu vou fazer ele pagar esse mico também, calma aí. 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 내 모든 죄 다 사시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길 인도하시네 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. Amém. 가사가 약간 달라서. É, tem a tradução, né? Acho que tem um pouquinho de diferença entre o que o português expõe. 저는 음치인데요. Na verdade, eu sou péssimo. Eu não sou aquelas pessoas que não conseguem decorar tom. 부끄러워하지 않습니다. Porém, não tenho vergonha de louvar. 왜냐하면 찬송이니까. Porque é um louvor, né? Isso não é uma música. Foi muito bom. E para apresentar para o nosso público, qual que é o nome da senhora? 그러면 사모님도 한번 소개해야 되는데 사모님 소라. 소개 잠시. Só para todo mundo ficar sabendo quem é. 포로 하셔야 돼요. Eu sou missionária a Sara.
Vim da Coreia do Sul. Amém. Muito prazer. Sara, eu não queria te falar, mas nos bastidores, o seu marido prometeu que a gente vai um dia na casa de vocês pra gente comer comidas típicas sul-coreanas. 얘기 안 하려고 그랬는데 조금 전에 이상수 목사님께서 언젠가 이제 집에 자초해서 음식을 좀 Só 해주셔요. elogiou muito sua É, comida. falou que você é uma excelente cozinheira. 음식이 너무 맛있다고요. 좋아요. 어지요. 좋아요. 어지요. Amém. Amém. E pastor, a gente está finalizando. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. 제가 마지막 질문 하나 있는데요. 사실 지금 Qual? 곧 끝나거든요. Não, 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 mas você pode fazer. É que a gente vai lançar muito depois, mas pode fazer. não, mas é que eu quero fazer. O senhor gosta de Copa do Mundo? 혹시 이렇게 월드컵 같이 좋아하시는지? 그걸 꼭 물어봐야 알아요. Será que acho que é uma pergunta até desnecessária, porque eu adoro. Eu fiquei com medo, meu Deus! Disciplinado. Eu já ia mandar. O último glorificast do Pedro. Então, o senhor está sabendo que vai ter o confronto Brasil e Coreia do Sul. 그러면 내일 한국하고 브라질 축구하는 줄 아시겠네요. Um momento, só para contextualizar quem Ah, tá é, assistindo, que a gente está gravando. gravando exatamente um dia antes do jogo Brasil e Coreia do Sul. A gente já saberá o resultado quando vocês estiverem assistindo. 기도하고 있습니다. Eu estou orando pela partida. O senhor vai torcer pela Coreia do Sul, né? Eu imagino. O senhor tem um placar em mente que você acha que 저는 vai 목사님이 아마 한국으로 응원할 것 같은데 몇 대 몇으로 어떻게 될지 한번. 내가 어느 가게 갔었는데 Hoje eu visitei uma loja, 이제 가게에 갔더니 그분이 나한테 물었어요. fizeram a mesma pergunta. 누구를 응원할 거냐고. É torcer pra quem? 그래서 내가 브라질 응원하죠. Falei, não, eu vou torcer pro Brasil. 가게 밖에 나와서 Aí fui pra fora da loja. 아니 한국 응원할 거야. Eu falei comigo, não, vai ser Coreia. 저는 한국이 브라질을 1대 0으로 이기면 좋겠습니다. Eu desejo, né, que o Brasil, não, que a Coreia vença no Brasil por 1-0. 그렇게 하면 Puxando pro Brasil, né? 그렇게 하면 Porque se isso acontecer, 선수들이 지금 1억 원은 상금으로 이제 확보가 됐고 브라질 이기면 2억 원을 받는데요. 선수마다요. 네. Então meio que já está garantido $100 mil de bônus, né, para cada jogador. Pelo que chegou até agora, só por enfrentar o Brasil. Se ganharem, dobra. Nossa, Caraca! 그런데 이제 사실 내일 경기는 이기느냐 지느냐 그렇게 큰 관심이 없어요 우리는. Mas na verdade nós não temos muito interesse em quem vai ganhar e quem vai perder no jogo 왜냐면 de amanhã. 16강에 올라간 이게 너무 영광이기 Para a 때문에. Coreia do Sul, né, no caso, porque já é uma grande honra estarem ali nas 우리는 oitavas. 포르투갈을 이긴 게 이제 너무 기쁜 거예요. Vencer o Portugal já é motivo para festa. 이제 브라질은 이제 이기려고 하는 건 아니고 Então não vão jogar assim com a intenção de buscando uma vitória. 최선을 다하는 거죠. Vão se dedicar ao máximo. 그래서 우리 이기려고 안 하고 Não estão né, esperando uma 이제 vitória. 브라질 사람들과 함께 즐기고 행복한 시간을 가지려고 Os 생각해요. coreanos estão pensando em ter um momento de alegria junto com os brasileiros e ter um momento de felicidade unidos. Amém. Amém. Amém é um momento de felicidade, mas vai dar Brasil, galera. Vai dar Brasil. Amém, vai perder. Amém. Chicoreador. Não, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Mas, pastor, a última pergunta que eu queria fazer do senhor é... A gente vê hoje o Brasil um país bastante missionário, enviando missionários para o mundo inteiro. E a gente vê também a Coreia como um país extremamente cristão, o maior país cristão do mundo. Você imagina alguma parceria missionária desses dois países juntos para cumprir a grande comissão de Jesus? 한국도 이미 많은 선교사님들을 보내신 그런 나라인데요. 브라질도 요새 많은 선교사님을 보내고 있습니다. 목사님 보실 때 이렇게 한국과 브라질이 힘을 합쳐서 이렇게 선교의 활동을 이렇게 더 늘릴 수 있는지요? 저는 그것을 위해서 생각하고 또 기도하고 있고요. Eu penso sobre isso, eu oro por isso e também tento trabalhar para isso. 이번에 3명 청년 자매들이 이 팬데믹 때 연결돼서 한국에 가서 진주라는 도시에서 일하고 있습니다. Nós temos 3 jovens, né, que se conectaram com a nossa missão durante a pandemia pela internet e hoje estão na Coreia do Sul fazendo um trabalho, nós chamamos de missionários temporários, né? Eles passam um ano lá. 그 한국 사람들은 좀 이렇게 좀 약간 소심하고 막 말하는 것을 좀 주저하고 그런 성격이거든요.
거거든요. Os coreanos eles têm são um pouco mais fechados, né? Eles não são só abertos a diálogo, são um pouco tímidos também. 예, 브라질은 활발하고 마음을 열고 너무 이렇게 명랑하잖아요. Só que os brasileiros eles têm uma euforia, uma alegria, né? Tem uma facilidade mais de se comunicar. 그리고 그 청년들이 한국에서 일하는데 한국 사람이 너무 좋아하는 E 거예요. essas três jovens, né? Pelos meses que estão passando lá, têm sido muito bem vistas pelos coreanos. 지금 우리 한국 사람들은 우리 성교회는 아이들에게 영어를 많이 가르치는데 Nós temos essa predominância no inglês, né? No mundo todo. 그 여기 이제 브라질 청년들도 영어 공부도 하고 Então nós incentivamos o estudo do inglês para os brasileiros, 한국 공부도 하고 também o coreano, 그래서 우리가 같이 힘을 합쳐서 많은 나라에 가서 복음을 전하면 좋겠습니다. para quebrar essas barreiras e juntos podermos pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo. 특히 브라질은 인구가 많기 때문에 Principalmente o Brasil, só que o Brasil em si é um país muito populoso, muito grande. 우리들이 함께 이렇게 마음을 모아서 Então se nós unirmos o nosso coração, 또 여러분들이 이렇게 청년들을 해서 마음을 쏟고 있는 걸 볼 때 너무 eu 감사하고요. fico até muito feliz, muito comovido em ver pessoas ainda jovens como vocês se dedicando a fazer esse 오늘 trabalho. 이렇게 인터뷰만 하는 것으로 끝나는 게 아니라 Eu sei que não é uma entrevista apenas. 우리가 청년들을 위해서 어떻게 할지 같이 연구하고 같이 기도하고 같이 함께 일을 했으면 좋겠습니다. Seria bom daqui para frente pensarmos juntos em novas atividades para os jovens, orar por eles, né? Amém, amém, pastor. Amém. É isso, a gente está chegando no fim agora da entrevista. 인터뷰 시간 마치고 있는데 A gente quer saber se vocês têm alguns recados finais. Fiquem 혹시 à 하고 vontade. 싶은 말씀 있는지. 우리가 팬데믹 때 미국, 브라질, 인도가 많은 사람이 이렇게 생명을 잃었는데요. Durante a pandemia, muitas pessoas acabaram, infelizmente, perdendo a vida devido à doença. 우리 브라질 선교 소식을 한국에 알렸습니다. E nós tivemos, né, as notícias aqui do Brasil, da situação do Brasil lá na Coreia, em noticiários. 브라질에 많은 사람이 도로에 나가서 가족들 잃고 기도했습니다. Muitas pessoas, tivemos uma foto, né, de muitas pessoas fazendo um ciclo de oração na rua, ajoelhados. 우리 한국 선교 본부에서 이 비디오를 보고요. A missão matriz da Missão Boa Notícia, eles viram esse conteúdo. 박 목사님도 이걸 봤습니다. E, inclusive o pastor Oxo Park, o fundador da missão. 그래서 이렇게 많이 슬퍼하시고 가슴 아파하시고 또 기도해 주셨습니다. Ele ficou muito triste pelo que estava acontecendo, né? Ele sentiu essas dores e orou pelo Brasil. 이제 코로나가 이제 슬픔이었지만 E por mais que sim, foi uma época de grande tristeza. 이것 때문에 우리가 복음을 더 크게 인터넷으로 방송으로 전할 수 있게 됐고 Porém foi uma época que pela internet nós pudemos ampliar, né, esse alcance do evangelho. 그리고 작년에는 인터넷으로 미셸리 보스나를 만났고 Ano retrasado, né, nós tivemos um encontro com a primeira dama, Michelle Bolsonaro, via Zoom. 이번에 이제 영부인 초청해서 와서 대통령도 만났습니다. E nessa reunião, ela nos fez um convite. No mês de junho agora estivemos com o presidente. 그리고 6월 6일 날은 조세 웰링턴 베자다 코스타 목사님이 초청했습니다. E no dia seguinte ao encontro com o presidente tivemos o convite pelo pastor Zé Wellington Bezerra lá na Assembleia de Deus Sede em São Paulo. 6월 6일 날 말씀을 전했는데요. O pastor Oxo Park ele pregou ali na igreja. 이제 그 일은 여기 이제 목사님이 깜피나스 가서 말씀 전했잖아요. E na verdade nós nos conhecemos lá em Campinas, né? 깜피나스 파울로 프레이리 목사님이 연결시켜 준 Foi o 거예요. pastor Paulo Freire, né, que introduziu tudo isso na. 우리가 그 깜피나스 갔었죠. Nós fomos a Campinas também. 그리고 깜피나스한테 파스tor 조제 목사 우리 초청한 거예요. Foi lá em Campinas que conhecemos a Assembleia de Deus, por meio do pastor Paulo Freire. 다 이렇게 연결이 되고 Tudo hoje está conectado. 저는 사실 아무것도 아닌데 Eu não sou nada diante de Deus. 이 자리에 더 훌륭한 분이 서야 하는데 E sinceramente deveriam ter um convidado de maior peso aqui. 저를 초청해 주셔서 너무 고맙고 Mas agradeço muito por terem me colocado neste lugar. 또 유튜브에 나오다니까 너무 자랑스럽고 E fico até um pouco orgulhoso, né, só pelo fato disso ser transmitido no 우리 YouTube depois. 가족들에게 소개하고 싶고 Eu vou mostrar para meus familiares. 편집 잘 Por 해주세요. favor, né? Eu peço aí a mão dos editores. 그래서 정말 이 마우아나 이제 전 조날레스치 사는데 Eu vivo no Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, 이쪽 지역에 함께 주님의 사랑을 전하는 일에 함께 하기를 바랍니다. mas espero junto aqui, unidos, podermos ser utilizados para pregar o amor de Cristo. 그리고 내년에 E ano que vem, 2월달에 박옥수 목사님이 오시면 nós teremos a visita do fundador, pastor Oxo Park, novamente aqui em fevereiro. 여러분 제가 그 날짜랑 장소를 보낼 테니까 Eu vou passar todas as informações de data e local. 오세요. Por favor, participem conosco também. Amém. 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 A missionária. 사모님부터 마지막 하신 말씀. 저는 여기 브라질에 와서 사는 것이 힘든 것도 있지만
또 한국에서 가지지 못하는 새로운 삶을 경험할 수 있잖아요. Para mim, eu vou ser sincero, existe uma certa dificuldade de adaptação aqui no Brasil. Porém, existem muitas experiências novas, né, que eu jamais poderia ter na Coreia. 그래서 하나님이 나를 도와주시는 것을 많이 경험할 수 있는 곳이라서 감사하고 이 아셈블레아스 데우스에도 항상 감사합니다. Então, o Brasil é um país que eu vejo diariamente a ajuda, né, de Deus na minha vida e eu fico muito grato de Deus ter colocado a Assembleia de Deus também estando conectado conosco. Fico muito grato. Tem algum site da Missão Boas Notícias? 그래, 예, 이 미션 보아 노티시아 치면 검색이 되고 se procurar no Google Missão Boa Notícia vai estar ali. 미션 보아 노티시아.org.br E esse é o site, né, missãoboanoticia.org.br. É isso então, gente. Muito obrigado por quem acompanhou esse episódio. Estamos terminando. Peço que vocês sigam a gente no nosso Spotify, Glorificast, no Instagram, @Glorificast, e no YouTube, no canal da nossa igreja IAD Mauá. Mas antes de terminar, eu queria terminar falando tchau em coreano. Aí eu queria que você responda. 한국말로 인사로 마무리하려고. Pra gente passar vergonha. 짧게 이렇게 인사만. 이 감사합니다. 감사합니다. É muito 감사합니다. obrigado. muito obrigado. 다음에 또 봐요. 다음에 또 봐요. E nos vemos uma próxima. 예. 자, É tudo junto? Devagar. ela é professora de coreano. Ah, É. perfeito. Ajuda ela a gente. Isso é é engraçado. 아멜련. 예, 감사합니다. 다음에 또 봐요. 감사합니다. 다음에 또 만나요. Camisa. 감사합니다. Camisada. 합니다. 감사합니다. Amida. 다음에 Daome. 또 To. 만나요. Manayo. 예, vamos para. 예, 감사합니다. Casamida. 다음에 Daome. 또 만나요. Tumanayo. 진호. 감사합니다. Casamida. 감사합니다. Casamida. 감사합니다. 다음에 Daome. 또 만나요. Manayo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, gente.